Fala família, sejam todos bem-vindos ao canal Vitrine Política. Nesse canal você recebe informações diretas, claras e sem rodeios sobre política e atualidade. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixe seu like e se inscreva aqui nesse canal para você nos fortalecer aqui na plataforma e para que essa informação chegue a mais pessoas. Essa notícia vem diretamente do programa Auriverde. Deputado propõe abertura de CPI para o Banco Master. Assista esta matéria até o final para você entender melhor tudo sobre o que está ocorrendo e vamos deixando os créditos para o programa Auriverde na plataforma. E não se esqueça de deixar o seu comentário e de dizer de qual cidade você vê esta matéria e também de ativar o sino para você se manter informado sobre tudo o que acontece na política do Brasil e do mundo. Sem mais enrolações, vamos à matéria. Girão chegou para conversar conosco. Senador Eduardo Girão, pré-candidato ao governo do Ceará pelo Partido Novo, um irmão que eu tenho, um querido, mora no meu coração. Girão está pronto para conversar sobre esse tema, que é uma instalação de uma CPI para apurar questões envolvendo Banco Master. Girão, um orgulho conversar contigo mais uma vez. Seja bem-vindo, meu irmão. Orgulho meu, Pitoli. Você, rapaz, fiz questão de lhe ligar ontem para lhe parabenizar pela sua postura coerente. Rapaz, o quanto a gente está carente de coerência, né? E na comunicação brasileira, hoje em dia, narrativa para lá, narrativa para cá, interesse para lá, interesse para cá, e você firme, né, se posicionando contra a censura, contra caçada a quem é de direita, a quem é conservador, a quem apoia, a quem quer que seja. É o direito das pessoas de apoiarem ou de manifestarem a sua opinião, e você muito firme, lavando a alma do brasileiro, onde quer que você esteja. Né? Então, assim, é uma honra e quero mandar um abraço para quem te prestigia, que é essa audiência cada vez maior da Rádio Auriverde, mandar um abraço pro Borgo e dizer que essa CPI do Banco Master, acabei de subir a tribuna aqui, né? É raro ter sessão dia de sexta-feira, eu liguei para os colegas, você sabe que o presidente do Senado, ele mudou o entendimento de 200 anos da casa, que basta ter 2 ou 3 senadores que poderia abrir a sessão, ele mudou no ano passado, né? Então você tem que ter alguém da mesa diretora para abrir. E aí eu fui mendigar com um, com o outro, liguei para um, para outro, só são 7, né? E aí consegui, graças a Deus, o senador Stevenson Valentim do Rio Grande do Norte, que fez questão de ficar e de abrir a sessão, senão a gente não ia poder denunciar essa pouca vergonha que está acontecendo no Brasil. O que eu falei lá, o rei está nu. Não tem ninguém para avisar para o rei que ele está nu. Que essa coisa do Banco Master já está envolvendo aí ministros poderosos do Supremo, tá aí a esposa do Alexandre de Moraes, né, 129 milhões. Sabe o que significa isso por mês? 3 milhões e cacetada. Sabe o que significa isso por mês? $500 milhão por mês. E só atua num processo, dos 77 mil processos que tem no Banco Master. O rapaz só não vê quem não quer. Né? O Toffolo viajando para assistir a final da Libertadores no jatinho, junto com o advogado do Banco Master, que logo depois do jogo ele volta e ele dá uma canetada dizendo que é sigilo máximo do caso. Então, por favor, esse escândalo é um escândalo que supera, sim, a Lava Jato, Petrolão, tudo que você possa imaginar. E eu tenho essa CPI, Pitoli, já tem 3 semanas na mesa do presidente Davi Alcolumbre, 3. E a gente já conseguiu aí as assinaturas mais que suficientes. Bastavam 27, conseguimos 34. Pra gente saber a lista de passageiros, saber essa história desse contrato, saber quebrar sigilo de gente, né? Então, assim, tá na hora dos nossos outros colegas, são poucos, foram 34, mas se todos os 34 cobrassem, né, a gente já não dava para segurar, o Davi não ia conseguir segurar a abertura dessa CPI tão importante. Aquela do Eduardo Tagliaferro, que vai ser julgado agora, se não me engano, na quarta-feira, lá na Itália, né, que inclusive nós manifestamos aqui do gabinete que eu tô, do mandato nosso, nós manifestamos a justiça italiana, né, exatamente o nosso ponto de vista da perseguição que ele sofre. Né? Fizemos aqui um documento nesse sentido, Pitoli, em primeira mão aqui passando exclusividade para você, e dizer que quarta-feira nós temos esse julgamento do Tagliaferro e o senador Espiridião Amin, que conseguiu 30 assinaturas, também mais do que o necessário, só precisava de 27, para abrir a CPI da vaza-toga, daquela esculhambação de um tribunal secreto dentro do TSE, do assessor do ministro Moraes dizendo que a perseguição era se o cara gostava do Bolsonaro, esse não seria solto. Foram atrás até 2018 das opiniões de qualquer cidadão, para saber, para se soltava, se não se gostasse do Lula, soltava. Se critica a STF, fica. Poxa, precisamos esclarecer isso, é numa CPI. Né? Mas não abriu, sequer numerou, Pitoli. Olha a que ponto chegou o Brasil. O presidente Davi Alcolumbre sequer numerou
a CPI da Vaza Droga, que o Espiridião Amin já entrou há 2 meses e meio, né? Então eu acho que a gente chegou, já bateu na laje lá, bateu no concreto, o fundo do poço, não tem mais para onde ir, chegou a hora do cidadão de bem, especialmente aqui do Congresso Nacional, por exemplo, o Hugo Mota. Poxa, é uma palhaçada, cara. Eu vou te falar, esse negócio da Carla Zambelli, com a clássica perseguida política também, é palhaçada. Todo mundo trabalhar na CCJ durante meses, fazer a oitiva, se caça, se não caça, tem a votação, depois vai lá para o plenário. Os deputados ficam até de madrugada, com salário pago por você que está nos ouvindo, nos assistindo, trabalhando, oitiva, discurso, aí vota. E isso não agrada ao ditador da toga, Alexandre de Moraes, ele vai lá e desfaz a decisão, acaba logo, homem. Vamos parar de teatro. Acaba logo com o Congresso, é isso? Ou então o Hugo Mota vai ter que ter hombridade. Nesse momento tem que ter hombridade. Estou sabendo que, inclusive, estava agora na Câmara lá, que estão perseguindo Marcel Van Hatten, Zé Trovão e Marcos Polon. Eu fui agora prestar solidariedade e vou falar, porque sexta-feira aqui não tem ninguém. Mas a comissão de ética está funcionando a pleno vapor para caçar 3 deputados de direita conservador, numa sexta-feira. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Eu passei lá, estava assim de jornalista, mas não era na comissão de ética, não. Nessa perseguição, nesse tribunal. Estava lá no gabinete do Arthur Lira, um monte de repórter da assessora dele. Quer dizer, logo depois do que acontece no plenário, que não fazem o que o STF queria fazer, aí vem esse tipo de coisa. Aí é o quê? O povo brasileiro já está preso. Então, acho que chegou a hora de todo mundo dizer, olha, prenda todo mundo logo. Né? Agora, voltar atrás, aceitar essa decisão do STF, eu espero que o Hugo Mota, que tem errado demais, que pelo menos dessa vez, ele se levante e seja homem, de não aceitar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, porque ali tem deputado eleito pelo povo, para representar, e os deputados disseram não. Não à cassação da deputada Carla Zambelli do seu estado, Alexandre Pitoli, do estado de São Paulo, o maior estado do Brasil, ela que teve quase 1 milhão de votos, das mais votadas da história do Brasil. E aí diz não à Câmara, e agora vamos ver o que é que o Hugo Mota, se ele vai frear depois dessa operação, ou se ele vai encarar a verdade e defender o Brasil, levantando o Congresso Nacional, a Câmara, para que ela não se desmoralize completamente. Aí é entregar a chave mesmo, não tem mais o que fazer, Vitório. E vamos para mais notícias no site Poder 360. A Michele diz que o Congresso está de joelhos após decisão de Moraes. Ex-primeira-dama publica mensagem nas redes sociais após o ministro do STF anular sessão da Câmara que não cassou Zambelli. A ex-primeira-dama Michele Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que é triste ver o Congresso Nacional tão enfraquecido e de joelhos. A mensagem em rede social foi publicada com a imagem de uma notícia sobre a decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF, de anular sessão da Câmara que rejeitou a cassação à deputada Carla Zambelli. O Congresso, infelizmente, é triste ver vocês tão enfraquecidos e de joelhos diante de tanta arbitrariedade, escreveu a mulher do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em outra publicação nos stories do Instagram, modalidade em que as publicações ficam disponíveis somente por 24 horas, Michele postou manchete de uma segunda reportagem. Esta com a determinação de Moraes para que o presidente da Câmara, Hugo Mota, dê posse ao suplente de Zambelli em 48 horas. Sob essa notícia, a ex-primeira-dama escreveu: dias sombrios para a tão chamada democracia no país. Moraes confrontou uma decisão de quinta-feira da Câmara que havia determinado a manutenção do mandato de Zambelli. O ministro decretou a perda de imediato do cargo. Segundo Moraes, os deputados violaram a Constituição, uma vez que Zambelli está condenada criminalmente por tentar invadir o sistema da CNJ. Em respeito à Constituição Federal, é o Poder Judiciário que determina a perda do mandato parlamentar de condenado criminalmente com trânsito em julgado, cabendo à mesa da Câmara dos Deputados no termo do inciso 3º do artigo 55 da Constituição Federal. Tão somente declarar a perda do mandato, ou seja, editar ato administrativo vinculado, escreveu Moraes. Segundo Moraes, os deputados agiram em clara violação. A Constituição também mandou Mota dar posse ao suplente de Zambelli, Adilson Barroso. Zambelli foi condenada em maio de
deste ano pelo STF a 10 anos de prisão ao pagamento de 2 milhões por danos coletivos ao impor invadir o sistema do CNJ. Na ocasião, Moraes determinou a prisão preventiva da deputada. De acordo com as investigações, Zambelli foi a autora intelectual da invasão ao sistema do CNJ para a emissão de um mandato falso de prisão contra Moraes. Ainda conforme a investigação, o hackeamento foi executado por Walter Delgatti, que também foi condenado e disse ter realizado o trabalho a mando da congressista. Em junho, Zambelli deixou o Brasil e passou a ser considerada foragida. O nome da congressista chegou a ser incluído na lista vermelha da Interpol, a pedido de Moraes. Em julho, Zambelli foi preso em Roma, capital da Itália. O governo brasileiro pediu a extradição de Zambelli. O pedido foi oficializado pelo STF e o requerimento foi enviado pelo Itamaraty ao governo italiano. Em agosto, ela também foi condenada pelo STF a 5 anos e 3 meses de prisão por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal contra o jornalista Luan Araújo em São Paulo, na véspera do segundo turno de 22. O STF determinou a perda do mandato parlamentar após o fim da possibilidade de recurso, bem como o pagamento de uma multa de 400 salários mínimos vigentes em 22, com atuação monetária. Então é isso, pessoal. Essas são as notícias que estão circulando nas mídias da internet. Obrigado pela sua audiência e não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like e clicar no sino para você se manter informado sobre política. Agradeço a audiência de todos.